6 diz o seguinte, a palavra do Senhor. Aleluia! Louvo a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Nesse momento eu peço que o Senhor me use e que o Senhor esteja abrindo os ouvidos de todos nós e também esteja abrindo o nosso coração, Pai. Deus, tira de nós qualquer distração, impeça que qualquer coisa nos distraia, para que possamos estar voltados totalmente à Tua palavra, para que possamos ouvir a Tua voz e para que ela faça diferença na nossa vida. Santo Espírito, por favor, fala ao nosso coração. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, esse ano é um ano especial. É um ano especial. Por quê? Copa do Mundo? Não. Esse é o ano de eleições gerais no nosso país. Então, o que são eleições gerais? Eleições gerais são eleições realizadas simultaneamente em todo o país para eleger o presidente, o vice-presidente da República, os governadores, os seus vices, senadores, deputados federais e estaduais. E também neste ano, além da eleição geral do nosso país, existe uma eleição na nossa igreja. Eleição do Supremo Concílio. Então, em julho, o Supremo Concílio da IPB se reúne, a nova mesa é eleita, secretários são nomeados e pessoas que vão tomar conta da parte administrativa da Igreja Presbiteriana do Brasil vão ser nomeadas lá no Supremo Concílio. Como infelizmente acontece no Brasil, é possível que essa ficha caia de que é um ano de eleição só depois da Copa do Mundo. E aí a gente vai começar a estudar um pouco os candidatos, vai começar a dar uma olhada nas propostas e tudo mais. Porém, é legítimo e é bom que desde já nós nos preocupemos um pouco com isso. Oremos por isso, avaliemos. Afinal de contas, vão ser nossos representantes, vão dirigir o nosso país. Agora, quando nós paramos para pensar em quem vai nos governar, na mão de quem estará o nosso país, quem serão os líderes que vão estar sobre nós? Quando paramos para pensar em pessoas influentes, nossos chefes, pessoas de cargo ou pessoas importantes para a gente. Quando a gente para pensar nesse tipo de coisa, a gente corre o risco de cair no erro, de entender que no final das contas, são pessoas que dirigem o rumo da nossa vida. Quando paramos para pensar em governadores, em pessoas nobres ou príncipes e coisas do tipo, nós corremos o risco de cometer o erro, de entender que no final das contas, pessoas tomam conta e ditam o rumo das nossas vidas. Escolher bons líderes, admirar virtudes e grandezas é algo bom. Deus nos fez para admirarmos grandeza. Agora o problema é quando o nosso coração corrupto, ao invés de se voltar para as grandezas de Deus e adorar a grandeza de Deus e ficar extasiado com a grandeza de Deus, muitas vezes fica olhando a grandeza de homens, deposita a esperança na mão de homens meros mortais. O problema é quando o nosso coração não descansa em Deus, mas descansa em pessoas. O problema é quando nós achamos que aquele presidente, aquele governador, aquele médico, aquele professor, aquele marido, aquela esposa, até mesmo aquele pastor, que estes vão nos trazer segurança. Isso é um erro. O salmo que lemos fala acerca disso. A ideia é: onde eu devo depositar a minha esperança? A quem o meu coração deve temer e em quem eu devo descansar? É sobre isso que o salmo vai falar. Repare que o Salmo 146 é um dos últimos salmos dos 150, desse livro grande que a gente chama de Saltério. E ele é um salmo chamado Salmo de Halel, porque ele começa com a palavra aleluia e termina com a palavra aleluia. Olha que interessante.
A palavra aleluia, por sua vez, é uma convocação. Aleluia! A ideia é louvem a Yahvé, louvem ao Senhor. E esse salmo foi usado lá na história de Israel e na história do povo de Deus, em momentos de louvor congregacional, louvor em comunidade. Esse salmo era cantado pelo povo de Israel. Então o tema desse salmo é louvor. Agora pense no povo de Israel. Pense em toda a trajetória do povo de Israel. Desde o Egito, desde lá de Abraão, Isaac e Jacó, depois do Egito, depois saída do Egito, e aí vem monarquia, vem reis, e aí o povo vai para o cativeiro assírio, depois vai para o cativeiro babilônico, e aí volta, e aí você tem esse salmo. Então pensa na história de Israel, e pensa que esse salmo é um salmo de adoração por tudo aquilo que Deus fez pelo seu povo. Como foi dito, nosso Deus é um Deus dos antigos e é o nosso Deus. E o que esse salmo vai nos ensinar basicamente é o seguinte, guarde essa frase: não ponha a sua esperança no homem, que é fraco e mortal. Ponha a sua esperança no Senhor, que é todo-poderoso e eterno. Não ponha a sua esperança no homem, que é fraco e mortal. Ponha a sua esperança no Senhor, que é todo-poderoso e eterno. Então o nosso salmo inicia, olha aí na sua Bíblia. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Esse salmo começa então com uma convocação, aleluia, a ideia é louvem todos ao Senhor. E depois o salmista passa para falar dele mesmo, pensa, ele dá uma ordem para si mesmo. Louva, ó minha alma, ao Senhor. É como se olhasse para mim e dissesse, Epaminondas, louve ao Senhor. Para quem não conhece, esse é meu nome, Epaminondas. Então, louve ao Senhor. E daí ele expressa o seu desejo. Ele diz, olha, eu desejo louvar ao Senhor durante toda a minha vida. Eu quero cantar ao meu Deus enquanto eu existir. Não apenas enquanto eu andar por essa terra, mas enquanto eu existir por toda a eternidade, eu quero louvar e cantar ao meu Senhor. Isso é muito bonito, e ao mesmo tempo é curioso. Por que dar uma ordem a si mesmo? Louva a minha alma ao Senhor. Claro que a gente está lendo uma poesia. Agora, você já se deu alguma ordem alguma vez? Durante a semana, de segunda a sexta, eu costumo acordar às 5 horas da manhã, por alguns motivos. Mas enfim, quando o celular desperta, aí eu tenho que acordar e falar, epa, levanta. Epa, levanta. E eu tenho que me dar essa ordem, porque a probabilidade de eu desligar o negócio lá, como que chama? O que vai tocar depois lá no celular. É soneca, sei lá. E continuar dormindo é grande. Então eu tenho que ficar, epa, levanta, 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 até que eu levanto, desço do beliche, aí eu tenho preguiça de subir de volta, enfim. Mas eu preciso me dar essa ordem, porque eu corro o risco de fazer errado. Por que ordenar a si mesmo a louvar o Senhor? Talvez porque tenhamos facilidade em fazer o que o Salmo fala para a gente não fazer. Olha o versículo 3 e o versículo 4. Então a primeira coisa, não ponha sua esperança no homem, que é fraco e mortal. Diz assim, não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens. O Salmo foi escrito e compilado, isso é, ele foi colocado onde está, no contexto da história de Israel, como a gente disse. Certo? Agora pensa na história de Israel. Pensa em algum motivo em que o povo de Deus confiou mais em homens do que no próprio Deus. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8. Abra lá a sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 8. Vou ler dos versos 4 ao 9. Do verso 4 até o verso 9. 1 Samuel 8, de 4 a 9, diz o seguinte: Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e lhe disseram, vê, já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, essa palavra não agradou Samuel, quando disseram, dá-nos um rei que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo, em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles.
segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje. Pois a mim me deixou e a outros deuses serviu. Assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. O povo de Israel não tinha um rei governando, mas Deus através de Samuel. Mas o povo de Israel olha para os outros povos e falam: todos os povos têm um rei que governa sobre eles, um homem. Por que a gente também não pode ter? E eles vão a Samuel e falam: Samuel, você está velho, seus filhos não andam nos seus caminhos, vamos botar um rei aí para que nos governe. E Samuel já não gosta, por quê? Porque ele governava sobre o povo e o povo estava rejeitando o governo dele. E aí ele vai ao Senhor e o Senhor diz: Samuel, fica tranquilo, eles não estão rejeitando o teu governo, eles estão rejeitando o meu. Eles preferem um homem reinando do que o Senhor reinando. E aí eu pergunto, como foi a história dos reis de Israel e de Judá? Até os bons reis do povo de Deus cometeram pecados terríveis, colocaram o povo em várias enrascadas. Até Salomão, que foi quem expandiu muito o reino, oprimiu o povo, exigiu altos impostos, fez o povo trabalhar além da conta. Agora abra sua Bíblia no livro do profeta Oséias, capítulo 13. Oséias, capítulo 13. Oséias capítulo 13, verso 11, diz o seguinte: dei-te um rei na minha ira, e tu tirei no meu furor. Quando é que Deus deu um rei a Israel? Na sua ira. O povo de Israel decidiu confiar mais em homens do que no Senhor, e decidiu mais ter o governo de homens do que o governo do Senhor, e se deu mal. Esse é um exemplo do povo de Israel, um exemplo no Antigo Testamento de quem colocou a sua esperança em homens e não no Senhor. Confiou mais em homens do que no Senhor. Preferiu homens ao Senhor. E por isso eles foram corrigidos através do mau exemplo dos reis, do mau governo de reis e também através do exílio. Como nós somos suscetíveis a esse tipo de erro, irmãos? A confiança que o texto de Salmos, fique com o Salmo 146 aberto. A confiança que esse texto diz, que nós não devemos colocar nos homens, não é uma confiança do tipo guardar um segredo, ou dar uma tarefa para alguém fazer, ou pedir alguma coisa, não é isso. Mas, em contraste com o versículo 5, a questão é, aonde você coloca a sua esperança? Em quem você cria expectativa? Em quem você confia o seu coração, os seus sonhos, o seu bem-estar, a segurança da sua vida? E o texto diz, não faça isso com homens. Aí você diz, não, é o seguinte, o texto está falando de príncipes. Ok, essa palavrinha aí para príncipes, ela pode ser usada como nobre, e não só uma pessoa nobre em status social ou politicamente, mas uma pessoa de nobres atitudes, nobres planos, nobres intenções. E depois ele vai dizer, nem nos filhos dos homens. Filho do homem é uma expressão simples para humano, filho de Adão. Qualquer pessoa é falha. Portanto, a palavra de Deus nos diz, não deposite sua esperança em pessoas. E o verso 3 e 4 também nos dizem por quê. Olha aí no Salmo 146. Por que nós não devemos confiar nos filhos dos homens ou depositar a nossa esperança em filhos dos homens? Vai dizer, porque neles não há salvação e porque sai-lhes o Espírito, eles tornam ao pó, e nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Não confie sua esperança ou não ponha sua esperança no humano, no ser humano, no homem, porque ele é fraco e ele é mortal. Mesmo que uma pessoa tenha todas as boas intenções, ele pode errar porque é fraco, nele não há salvação, ele não pode te oferecer aquilo que você quer, e também porque em algum momento ele pode deixar este mundo, e com ele todas as suas boas intenções vão embora. Se eu deposito a minha esperança em um ser humano mortal, quando ele falha ou quando ele se vai, a minha esperança vai com ele. E não é essa a vontade de Deus. Algo que ilustra isso hoje, com relação à igreja, já ouviram falar do termo desigrejados? Esse termo foi criado há pouco tempo.
Sabia? Antigamente existia muito católico nominal, né? Hoje em dia já se fala em evangélicos nominais. Quem são eles? Normalmente são pessoas que se decepcionaram com a igreja. Começaram a frequentar alguma igreja e se decepcionaram com alguma pessoa lá. Ah, o pastor prega assim assado, me fizeram isso, não me cumprimentaram quando eu entrei, etc. e tal. E começam a botar defeito e falar, não quero mais saber desse negócio. São desigrejados. Até falam que são crentes, mas não querem saber de igreja. Ou a migração de uma igreja para outra. Nunca está bom em lugar nenhum, sempre arruma encrenca com alguém. Por quê? São pessoas que depositam a sua esperança e criam expectativa demais em seres humanos, falhos. Se você deposita a sua esperança num pastor, num irmão qualquer da igreja, em algum momento essa pessoa pode falhar contigo e normalmente nós falhamos uns com os outros. Precisamos nos perdoar, precisamos pedir perdão, precisamos nos arrepender, mas nós somos falhos. Então a nossa esperança não deve ser colocada sobre ombros humanos. Agora, olha o versículo 5. O Salmo não diz apenas o que nós não devemos fazer, mas diz o que nós devemos fazer. Diz assim: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor teu Deus. A ideia é, põe a sua esperança no Senhor, que é todo-poderoso e eterno. Se por um lado, nós não devemos colocar a nossa esperança nos ombros de meros mortais, a Bíblia nos diz que a nossa esperança deve ser colocada no Senhor. Bem-aventurado, verdadeiramente feliz, uma pessoa satisfeita em todos os aspectos, alguém que tem paz. Não alguém rico, mas alguém em paz, alguém feliz. É aquele que confia no Deus de Jacó. Aí eu pergunto, por que Deus de Jacó? Lembra? Deus dos antigos, cuja forte mão. A ideia que a gente tem que entender aqui é que para o povo judeu, quando você falava o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eles estavam falando dos patriarcas da fé, os pais da fé, aqueles por quem Deus, ou através de quem Deus formou todo o povo de Israel. É esse Deus, aquele que esteve com Abraão, Isaac e Jacó. E não é porque Jacó, Abraão e Isaac eram super-heróis, não existem heróis além de Cristo Jesus. Eles eram falhos e erraram muito. A ideia aqui de Deus de Jacó não é Jacó, mas no Deus de Jacó. O mesmo Deus que esteve com Abraão, com Isaac e Jacó, é o Deus que está contigo. O mesmo Deus que foi fiel a eles é o Deus que é fiel a você. O mesmo Deus que foi auxílio para eles é o Deus que é auxílio para você. Confie no Deus de Jacó. Bem-aventurado o que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Deus pode salvar, Deus pode fazer o que os homens não podem fazer, porque Ele é todo-poderoso. Então o verso 5 termina com a seguinte frase, cuja esperança está no Senhor teu Deus. E eu pergunto, quem é o teu Deus para você? Da mesma forma que temos exemplos negativos do povo de Israel, nós temos alguns exemplos positivos. Lembram da história de Davi e Golias? Quando Davi chega diante de Golias, ele não confia na força do exército, ele não confia na força do seu próprio braço, mas ele diz o seguinte: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, Ele me livrará das mãos desse filisteu. E na força do Senhor ele derrubou o gigante. Ele teve o Deus de Jacó por seu auxílio. Irmãos, o momento mais difícil da vida da minha família, lembrando que minha família é eu, meu pai e minha mãe, sou filhinho único. O momento mais difícil da vida da minha família, eu estava indo para o centro de Tatuí, na minha cidade, Natal, e eu lembro que eu recebi a notícia por telefone. E sabe quando a notícia te derruba? Eu lembro que eu fiquei tão desorientado que eu não consegui pegar um ônibus. Eu fui chorando até minha casa, andando a pé mesmo na rua, eu sabia a direção que era, fui e tal. Cheguei lá, minha mãe já havia saído do trabalho, foi para casa também, meu pai estava vindo. Eu cheguei em casa, abracei minha mãe, a gente chorou junto. E aí eu olhei para ela, falei, mãe, vamos orar. Vamos orar. E aí eu abracei minha mãe de novo e eu consegui dizer apenas uma palavra: Deus. Quando eu disse Deus, tudo que eu sei a respeito do meu Deus veio à minha mente. Tudo que eu sei a respeito de quem Ele é e do que Ele pode fazer veio na minha mente. Eu não consegui falar mais nem uma palavra.
quem é o seu Deus. O texto nos dá 10 afirmações acerca de Yahvé, acerca do Deus de Israel. Põe a sua esperança no Senhor, que é todo-poderoso, diferente do ser humano que não é. Olha o que o texto nos diz. Ele é o Criador dos céus e da terra, do mar e tudo que neles há. Olhe para o universo, olhe para tudo que foi criado, olhe para as galáxias, olhe para as estrelas, olhe para a beleza da natureza, olhe para a complexidade do seu corpo e de tudo que nós temos criado. O seu Deus é o Criador de todas essas coisas. O seu Deus, Ele é poderoso, Ele tem todo o poder, Ele é o Deus Criador de todas as coisas. E o texto diz mais, Ele é o que mantém a sua fidelidade para sempre. O homem, o ser humano pode ser infiel, como muitos foram com você, mas Deus permanece fiel. Ele permanece fiel. Ele é o que faz justiça aos oprimidos. O nosso Deus é um Deus justiceiro. Se você foi oprimido, se você tem sido oprimido, independente de por quem seja, ou se você oprime, lembre-se, o nosso Deus é um Deus justiceiro e nenhum ato de injustiça passa impune diante de Deus. E Ele vai dar conta de todos os atos de injustiça que os perversos cometeram. Ele é justiceiro, descanse na justiça de Deus. Ele fará a justiça. Ele é o que concede pão para os que têm fome. Nosso Deus é o Deus que faz a chuva cair, que faz a erva brotar. É Ele quem nos dá os animais, é Ele quem nos dá o nosso alimento. Ele tem cuidado de nós, é Ele quem dá pão aos que têm fome. Ele é o libertador dos encarcerados. É aquele que tirou o povo do Egito, é aquele que tirou o povo da Síria, é aquele que libertou o povo da Babilônia, é aquele que tirou você do pior de todos os cativeiros, que é o cativeiro do pecado. Esse é o nosso Deus, o libertador dos encarcerados. Yahvé é o que abre, o Senhor é o que abre os olhos do cego. Ele é aquele que tem poder para curar o cego, assim como é aquele que infinitamente melhor do que isso e mais do que isso, é aquele que tira a escama dos nossos olhos e dos seus olhos, para que possamos ver a Jesus Cristo, possamos amá-lo, possamos depositar a fé nele e possamos adorá-lo. É Ele quem nos livra da cegueira do pecado. É Ele a quem levanta os abatidos, Ele é o que levanta os que foram derrubados, é quem dá ânimo para quem está abatido. Yahvé é o que ama os justos. Pensa naquilo que Deus te fez. Ele mandou o seu Filho para morrer em seu lugar, para que você pudesse ser chamado de justo. Ele é o justificador. Ele é justo e justificador de todos aqueles que amam a Jesus Cristo. Através da cruz de Cristo, você pode ser chamado de justo. Você pode ser amado por Deus. Porque quando Deus olha para mim e para você, Ele não enxerga mais o nosso pecado, mas o sangue de Cristo em nós. Mais alvos do que a neve, por conta do sangue de Cristo. Deus ama os justos. Yahvé é o que guarda o peregrino, o órfão, socorre a viúva e transtorna o caminho dos ímpios. Essa tríade, órfão, viúva, peregrino, ela aparece sempre na Bíblia. No contexto, eram pessoas que, dentro ali daquele contexto, não tinham como defender os seus próprios direitos. Uma viúva, um órfão, eles são carentes de cuidados especiais nesse contexto. A ideia é que Deus defende e Deus preza pelo cuidado daqueles que não têm como cuidar de si próprios. Deus cuida dessas pessoas e mais. A lei de Deus aponta para o fato de que Deus queria que o seu povo cuidasse dos peregrinos, dos órfãos e das viúvas. No Novo Testamento você vê em Tiago, Deus falando, ou Tiago dizendo que a religião que agrada a Deus é o cuidado dos órfãos e das viúvas. Então, Deus quer um cuidado para com aqueles que não podem cuidar de si próprios, lutar por seus próprios direitos. Deus se preocupa com esses. E por final, o Senhor é o nosso Rei. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Nós podemos cair no erro de pensar que pessoas dirigem o nosso destino. Mas no final das contas, é Deus quem reina. E Ele está sobre todos. E Ele exerce autoridade sobre todos. E Ele dirige a história. Não são homens. É Ele. É o nosso Deus. Ele reina para sempre, de geração
em geração. É esse o nosso Deus. Agora eu quero que você pense um pouquinho mais. Pense em Jesus Cristo. O que é dito sobre Ele nas Escrituras? O que Ele fez enquanto estava na terra? Jesus Cristo se preocupou com tudo isso que o Salmo diz. Nós lemos um texto de Isaías 61. Você lembra o que esse texto diz? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para libertar os cativos. Jesus Cristo é o cumprimento dessas promessas de Deus, o cuidado de Deus para conosco. Jesus Cristo é aquele que nos liberta do cativeiro, é aquele que nos dá olhos para enxergar. Ele é o pão da vida, Ele é a água viva, é Ele quem mata a sede da nossa alma, é Ele quem alimenta a nossa alma, é Ele quem nos satisfaz, é Ele quem cuida de nós e mais. Ele é quem está sentado no sublime trono e é Ele quem rege todas as coisas e cuida dos seus. Ele é o nosso Senhor. E mais do que isso, nós não só guardamos a nossa esperança e depositamos a nossa esperança nos cuidados presentes de Deus em Jesus Cristo, como nós também sabemos que em Cristo nós podemos ter a esperança de que um dia não haverá mais fome, não haverá mais sede, não haverá mais injustiça, não haverá mais opressão, não haverá mais nenhuma dessas coisas. Isso não está baseado nas obras de um mero mortal, um mero homem, um mero filho de Adão, mas está baseado no segundo Adão, o homem perfeito, Cristo Jesus, que cumpriu o seu propósito neste mundo e garante que um dia Ele vai voltar com poder, com glória, e todas as coisas que são contra o propósito de Deus nesse mundo vão cair por terra, e não haverá mais fome, não haverá mais sede, não haverá mais nada nesse sentido. E tudo isso que o Salmo nos diz será plenamente concretizado em Cristo Jesus. E por tudo isso, assim como o salmista começa com aleluia, ele termina: louvem ao Senhor. Por todas essas coisas, louvem ao Senhor. Louvem a esse Deus. E como é que você vai demonstrar o seu louvor em Deus? Confiando nele, não depositando sua esperança em homens. Quando nós confiamos mais em homens do que em Deus e depositamos mais esperança em homens do que em Deus, nós cometemos o pecado da idolatria. Nós estamos louvando a homens, não a Deus. Mas quando nós colocamos a nossa esperança no Senhor, é Ele quem está sendo adorado, é Ele quem está sendo louvado. Portanto, aleluia, louvem ao Senhor. E agora a pergunta é: como é que você pode colocar esse salmo em prática na sua vida? Eu tenho algumas ideias para você. Primeiro, quanto às eleições, faça a sua parte. É algo muito importante. Nós estamos falando dos nossos futuros líderes, e a Bíblia ordena que nós oremos por eles. Faça a sua parte como cidadão, mas principalmente faça a sua parte como cristão. Avalie e ore de joelhos no chão, não confiando neles, mas confiando no seu Deus. Ore muito pela política no Brasil. Nós vivemos um país sujo, na minha opinião, o mais sujo do mundo. Nós temos os líderes mais caros que o mundo possa conhecer. Ore pelo nosso país. Eu creio que se a igreja se colocasse mais em oração com relação a isso e agisse mais da forma como Deus quer, confiando nele e não em homens, o mundo seria diferente. E o Brasil seria. Portanto, pense nessas eleições em oração. Ore muito. Ore para que o Brasil de fato acorde. Segundo, também eu quero que vocês se preocupem um pouco com relação ao Supremo Concílio da IPB. Talvez tenhamos visitantes aqui e tudo mais, mas, irmãos, eu estou falando para os que são da Igreja Presbiteriana do Brasil. E em épocas passadas, maus concílios, maus líderes trouxeram muitos malefícios para a igreja brasileira presbiteriana. Portanto, nós temos que orar pela nossa igreja. Começando aqui, orando pelos presbíteros, que vão enviar representantes ao presbitério, que vão enviar representantes ao sínodo, que vão enviar representantes ao Supremo Concílio. Nós precisamos orar pela saúde da nossa igreja, confiando no Senhor, não em homens. Ore por isso. Quando for ter alguma eleição para qualquer tipo de ofício na igreja, vote com os joelhos no chão também. Não somente por gosto, por competência, mas confiando no Senhor, depositando a sua esperança no Senhor.
Em terceiro lugar, pensando nos acontecimentos do seu dia a dia, não deposite a sua esperança, a satisfação da sua alma no seu cônjuge, na sua esposa, no seu marido. Só o Senhor pode satisfazer a sua alma. A sua esposa, o seu marido, eles podem errar contigo, eles vão te decepcionar em muitos momentos. A sua esperança deve estar baseada no Senhor. E eles também podem te deixar. E a sua esperança deve estar baseada no Senhor. Não deposite a sua esperança em pessoas. Não deposite a sua esperança nos seus filhos. Não olhe para os seus filhos dizendo que eles são a razão da sua vida. O Senhor é. Seus filhos podem te decepcionar, podem trilhar maus caminhos e também podem te deixar. Também são fracos e mortais. Não deposite sua esperança neles. Não deposite sua esperança em chefes, em professores, nem em você mesmo. E não deposite sua esperança nos líderes da tua igreja. Eles também são falhos e são mortais. Afinal, Deus é quem cuida dos seus. E por isso, nós devemos depositar nossa esperança nele. Por fim, o povo de Deus deve aprender a gostar do que Deus gosta. Portanto, se Deus gosta de justiça, seja justo. Se Deus diz que aqueles que não têm condição de lutar por si próprios precisam de ajuda, ajude os necessitados. Ajude no processo de... o mundo está corrompido. A igreja deve, de certa forma, exercer a sua influência no mundo em todas as áreas, sociais e estudantis e políticas e tudo mais. Então, a igreja tem que se envolver nisso. Se existem pessoas sendo oprimidas injustamente, ore por elas e faça alguma coisa. Deus ama a justiça, Deus ama a misericórdia, Deus ama a graça. Faça a sua parte como cristão. Por fim, louve ao Senhor. Aleluia. Louve ao Senhor. Ore com vigor, cante com vigor, viva a sua vida cristã com vigor. Olhe para tudo que Deus faz na sua vida e viva com vigor. Ore com alegria, cante com alegria. Lembre-se sempre quem é o seu Deus. Louve-o por quem Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Esse salmo é um salmo de louvor e adoração. E ele nos dá inúmeros motivos pelos quais nós devemos confiar a nossa esperança no Senhor e devemos louvá-lo. E, para finalizar, eu gostaria de convidar a igreja toda a cantar o hino Deus seja louvado. O hino de número 17 vai ser projetado. Quero que todos se coloquem em pé e de verdade, louvem com vigor ao Senhor. Esse Deus supremo deve ser louvado pelos seus filhos. Após isso, nós vamos orar, podem continuar em pé, e nós vamos cantar o tríplice amém.
Nós vamos orar e logo em seguida nós vamos cantar o Tríplice Amém. Eu peço que depois disso você se assente, tenha o seu momento de oração e depois nós vamos a alguns avisos. Não vamos ter da bênção apostólica, porque eu não sou pastor, tá bom? E não temos nenhum pastor presente, então vamos pular para o Tríplice Amém. Tríplice. Pai, muito obrigado, porque o Senhor reina para sempre. O teu rei, ó Sião, reina de geração em geração. O teu rei, igreja, reina de geração em geração. E é nele que nós confiamos, é dele que dependemos, e a nossa esperança está depositada no Senhor. Pai, nós podemos ser decepcionados e sofrer decepção vindo por parte de qualquer homem nesse mundo, qualquer ser humano fraco e mortal, como somos, Pai, pecadores, decepcionamos pessoas, mas o Senhor não. O Senhor é o nosso auxílio, a nossa esperança está no Senhor. E o Senhor é todo-poderoso, e o Senhor é eterno. A nossa esperança pode ser colocada sobre o Senhor, porque o Senhor não falha. Deus, obrigado por isso. Obrigado por Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor nos enviou Cristo, Ele morreu pelos nossos pecados. Obrigado, Deus, porque temos promessas e podemos esperar no Senhor. E aguardamos, Deus, Maranata, a volta de Cristo Jesus. E nós aguardamos, ó Pai, o momento em que o Senhor vai restaurar todas as coisas. E nós jamais passaremos por fome, jamais seremos oprimidos, jamais passaremos por doença e nada do tipo. Pelo contrário, viremos eternamente com o Senhor. Obrigado por essa esperança. Nos ajude para que não depositemos a nossa esperança em nenhum homem, mas somente no Senhor. É o que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém.